Fala pessoal, beleza? Tô de volta hoje, rapidinho, com uma notícia do julgamento do STJ, tá? Vou falar para vocês se é possível a adoção de menor pelos avós, tá? Essa decisão nova da quarta turma, mas não é nova no STJ, porque a terceira turma já foi chamada a decidir e decidiu uma questão parecida com essa, tá? Aproveita aí, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, deixa seu like de uma vez. Se o vídeo fizer sentido para você, de alguma forma gerar valor para você, compartilhe lá com os amigos. Vamos lá. Se eu te perguntar, valendo a sua aprovação, é possível a adoção de criança pelos avós? O que você responderia? Pensa aí. A resposta, pessoal, é depende. Por que depende? Vou ler para vocês o artigo 42, parágrafo 1º do ECA. Tá? Vamos lá. Artigo 42, parágrafo 1º. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Ou seja, com essa leitura, vocês veem que não é possível a adoção de criança pelos avós. Por essa literalidade do ECA. Então vamos agora ao caso que foi levado ao STJ e o que o STJ decidiu. O caso era o seguinte: uma mãe, dias após o parto, ela entregou uma criança para a avó paterna cuidar. Tá? A avó paterna e o companheiro da avó paterna. Eles ficaram com a guarda provisória. 8 meses depois, os avós vieram a distribuir uma ação de adoção, informando que os pais biológicos eram dependentes químicos, que a mãe vivia drogada, inclusive quando ia visitar a criança ainda fazia ameaças de retomar a guarda. Como os avós estavam preocupados com o menor, o que eles fizeram? Distribuir essa ação de adoção. Relataram que elas faziam necessário exatamente com o objetivo de preservar a integridade física do menor, ou seja, do neto. Porque o irmão dessa criança tinha sido morto com uma forma possível de vingança de traficantes e também era uma criança. Tá? Os pais foram citados, concordaram com a adoção. Tá? Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente. O Ministério Público recorreu, o Tribunal Estadual manteve a decisão de procedência, ou seja, negou o provimento ao recurso do Ministério Público. O Ministério Público, desde o início discordando, interpôs recurso especial sob o fundamento de violação desse artigo do ECA que eu falei para vocês. Isso foi para o STJ, foi distribuído à quarta turma e a quarta turma, chamada a decidir, alinhou-se aos precedentes da terceira turma, que julgou o caso parecido, mas guardadas as devidas peculiaridades, em 2014 e 2018, no mesmo sentido. Tá? E qual foi a ratio decidente? Qual foi a razão de decidir que trouxe similitude entre esses casos? O que eles disseram? É possível a adoção de menor pelos avós em situações excepcionalíssimas, tá? E que situações seriam essas? Primeiro, primordial e essencial requisito seria o melhor interesse da criança ou do adolescente. E aí, eles ditaram lá outros 3 requisitos, que seriam a afetividade e afinidade do adotando com os adotantes, tá? A diferença mínima de idade, o respeito à diferença mínima de idade. E o rompimento dos vínculos socioafetivos com os pais. Então eles notaram que todos esses requisitos estavam cumpridos. E além desses requisitos, o que eles levaram em conta? As peculiaridades desse caso, entenderam? Ou seja, e viram dentro dos autos que havia um estudo psicossocial. Esse estudo psicossocial demonstrou que o lar onde estava a criança,
ou seja, o lar dos avós, ele reunia as condições necessárias para o pleno desenvolvimento dessa criança. Ele fundamentou ainda esse julgado com o fato que era preciso, era necessário, era imprescindível desvincular a criança da família materna. E trouxe como especial causa, como especial fundamento, o envolvimento da criminalidade dos pais, que, assim, talvez por via de consequência, ele não chega a dizer isso, mas dá a entender que por via de consequência, trouxe o homicídio tanto do irmão, que também era criança, quanto de primos adolescentes na guerra do tráfico, tá? Por fim, levaram em conta ainda que essa criança, ela reconhecia a avó materna como mãe e não demonstrava assim, não tinha nenhum vínculo de afetividade com os pais biológicos. Compreenderam a decisão? Assim, eu entendo que a decisão foi acertada, ela levou em consideração muitas peculiaridades do caso, tá? Eu vi aí na imprensa especializada muitas críticas, alegando inclusive ativismo judicial, que isso violava esse dispositivo do ECA que eu li para vocês, mas pensem só, não é a pessoa que tem que servir o direito, é o direito que tem que servir a pessoa. A própria mens legis do ECA, os próprios princípios basilares da nossa Constituição são o quê? Dignidade da pessoa humana, melhor interesse da criança e do adolescente. Foi isso que o STJ aplicou aqui. Eu entendo, no meu íntimo, que essa decisão foi acertadíssima. Pensem o que poderia acontecer com essa criança se ela fosse mantida no lar original. Então, assim, foi essa notícia, eu espero que vocês tenham gostado. Prestem bem atenção que é um julgado bem peculiar, pode cair aí numa prova objetiva, numa prova discursiva ou até numa prova oral, diante das peculiaridades do próprio confronto com a literalidade do artigo 42, parágrafo 1º lá do ECA, tá? Foi isso, forte abraço, fui!